Bom dia! Bom dia você, meu irmão, minha irmã, todos nós internautas, que o Espírito do Senhor possa nos abençoar, a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e todas as bênçãos que está buscando, Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Eu estou tomando posse das bênçãos do Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu creio que você confiar no poder de Deus, as bênçãos do Senhor, seja derramar, te abençoar, te fazer todo tipo de bênção nessa vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, todos os dias, a bondade, a misericórdia, o Senhor trazendo a mensagem de oração, mas o principal é a palavra de Deus, que é a palavra que nos fortalece em nome de Jesus. Que Jesus Cristo veio para curar, veio para libertar, tirar todo tipo de enfermidade, todo poder, toda a santidade, que as bênçãos do Senhor possam derramar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde que tiver seus parentes, que você está tão longe, que eu possa abençoar grandemente na vida deles, meu Pai. E as pessoas, ó Pai, que estão em casa, precisando de ser curado, seja nos hospitais, lugares tão diferentes, Pai, que possa nos abençoar, seja de manhã, ou à tarde, ou à noite, madrugada, não importa. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é onisciente, onipresente, nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, essa mensagem, Deus quer falar no coração, na vida de todos aqueles que confiar no poder de Deus. Porque não basta que um homem ou uma mulher, você pedir a Deus oração que ser curado. Por si só, falar que poder limpar de todos os pecados, Deus pode. Mas Deus quer que você seja curado das enfermidades e você não seja preso nas enfermidades espirituais. Deus quer que você seja liberto, completo. Tira a sua dor, o seu sofrimento, as doenças físicas, doenças espirituais. Seja na sua família, seja em todas as áreas que você está precisando de ser curado. E Deus está falando no coração, na vida de todos aqueles que crê. Que Deus está falando. Deus quer que você o conheça. Conhecer a Deus através do Filho de Deus. Não apenas pedir os milagres de Deus na sua vida, mas viver uma vida verdadeira na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Porque Ele está pronto para nos perdoar de todo pecado, todo erro, tirar todas as enfermidades. Seja você, seja as pessoas que você está clamando ao Senhor para ser curado. Tira, Pai, todo o sofrimento, todo o desentendimento, impedimento no crescimento físico e espiritual na vida desse homem, dessa mulher. Porque a palavra do Senhor Deus está falando claramente que Deus quer que você o conheça. Não apenas pedir ser curado, mas que você tenha uma vida diária na presença do Senhor. Imagina você que tem um amigo que você sempre está com ele, na sua caminhada, seja na sua casa, no seu trabalho, lugar tão diferente, mas você está sempre tranquilo com seus amigos, seu amigo. Mas se você está passando uma grande
aflição, se você chamar o seu amigo para continuar o seu amigo, te ajudar, às vezes o seu amigo não pode te ajudar. Mas o verdadeiro amigo que te ama verdadeiramente chama Jesus Cristo. Ele vai curar, vai te abraçar, te restaurar através da sua amizade, da tua sinceridade, o teu poder, a autoridade. Porque o verdadeiro amigo na sua vida se chama Jesus Cristo. Amém? Então, essa mensagem que Deus está falando daqui a pouquinho sobre a cura e libertação é limpar de todo tipo de pecado, todo tipo de sofrimento, e que Deus limpa de todas as enfermidades através do Filho de Deus, o verdadeiro amigo, daqueles que amam e vivem na presença do Senhor. Amém? Eu peço nesse momento, meu irmão, que eu gostaria sempre, na oração, esse é o propósito do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, é orar e trazer a pregação, que a pregação é a palavra de Deus. Oração é você falar com Deus e Deus falar com você. Nós temos que ter uma intimidade, uma amizade mais profunda, você com o Senhor. Deus não está tão longe para você achar que Ele não é capaz de aproximar de você. Ao contrário, o teu filho está do seu lado, do meu lado, das nossas vidas. Mas tem uma vida verdadeira na presença do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não só Jesus Cristo no momento que você está passando as provações. Seja um homem fiel, uma mulher que ama ao Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Seu avô, sua vovó, seu jovem, o adolescente. Independente com a sua crença, se você conhece o poder de Cristo, Ele possa te fortalecer. Em nome de Jesus, amém? Então eu peço para você, antes de trazer essa mensagem poderosa, que você não esqueça do nosso canal Pastor Antônio Cosme do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilhe essa mensagem em todas as pessoas que você puder através do WhatsApp. E eu te agradeço grandemente todas as pessoas que já escreveram no nosso canal Pastor Antônio Cosme e ainda aquelas pessoas que ainda não escreveram, inscreva-se, nos ajude a fazer uma grande palavra de salvação aos que estão doentes, que estão enfermos. Amém? E agradecer a todos aqueles que têm inscrito já nos nossos canais mais recentes, que eu às vezes não agradeci sobre a vida deles. Deus abençoa grandemente na vida deste homem, dessa mulher, que escreveu no nosso canal, Pastor Cosme, do YouTube. Abençoa, Pai. Abençoa a vida deles poderosamente. Tira toda a dor, todo o sofrimento, todos os momentos que ele está precisando é viver na presença do Pai, através do Filho, em nome de Jesus. Amém? Então inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilha e Deus te abençoe sempre. E conto com você. Amém? Em nome de Jesus. Meu irmão, como eu tenho falado para você, agora Deus vai falar no seu coração dessa mensagem e no final nós vamos orar. Falar com o Pai, que Ele toca no seu coração, que nos fortalece, e continuar a permanecer na presença dele cada dia, cada momento, cada instante. Em nome de Jesus. Amém? Então, daqui a pouquinho, nós vamos orar. Anota todas as pessoas que estão sentindo no seu coração para a gente orar junto. Em nome de Jesus. Então, eu peço para você agora, no Evangelho de Mateus, esse mesmo, capítulo 4, versículo 23, começando dizendo assim: e percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padecia, cometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. Isso é o verdadeiro amor de Deus através do Filho que ama, que cura, restaura, expulsa todo espírito maligno na vida e da vida de todas essas pessoas. Meu irmão, seja uma vida agradável aos olhos do Senhor, mas não seja amigo às coisas do mundo. O mundo faz tanto sofrimento na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus está dizendo que, nesse versículo 23 de Mateus 4, 23, dizendo que percorria a Jesus por toda a Galileia. O ministério de Jesus Cristo é trazer bênção, que era curar, libertar, salvar os que estão perdidos, para resgatar dos seus pecados, o seu sofrimento. É preciso você, meu irmão, minha irmã, mais que você precisa ao Senhor, imediatamente as suas enfermidades, é preciso ser curado os seus pecados. Porque o pecado, ele preside, presa, trava todo o sofrimento através do pecado. Mas se você tem coragem, tem fé, peça ao Senhor limpar de todos os seus pecados e os pecados expulsos da sua vida. E o nosso Jesus Cristo vai curar todas as suas enfermidades. Não é porque o nosso Jesus Cristo não é capaz de tirar os seus pecados imediatamente. Deus pode. Mas se não tirar o pecado, você volta a continuar no sofrimento. Mas arranque os seus pecados do seu coração, na sua alma, nas suas atitudes. Seja um homem, uma mulher agradável aos olhos do Senhor. Deus te ama, Deus te cuida, te protege, mas Deus é santo. Não deixa você envolver com as coisas do pecado. E a palavra está dizendo ainda, e ensinando nas suas sinagogas. Jesus Cristo ia nas sinagogas. Nos tempos de hoje, seria nas igrejas, nos templos, trazendo a palavra, ensinando, curando. É o verdadeiro mestre, o príncipe, o Senhor, obediente ao Pai. E a palavra do Senhor dizendo ainda, e pregando o evangelho do reino, o reino de Deus, trazendo boas notícias de salvação. Muitas pessoas querem limpar de todos os seus pecados, de todo o seu sofrimento, mas depois você nas mesmas práticas no passado. Não, meu irmão. Vamos ter uma vida lavada, remida, transformada, restaurada na presença do Pai. Não é apenas um momentâneo tirar a seu sofrimento, que seja liberto para sempre. A palavra do Jesus Cristo falando ainda que, e curando todas as enfermidades, porque os pecados já foram limpados sobre a vida desse homem, dessa mulher que estão doentes, com vários tipos de enfermidades. Que você seja um homem
liberto, transformado. Seja verdadeiramente a verdadeira luz do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor está dizendo ainda que e moléstias entre os povos. Moléstias é o mesmo que enfermidades, doenças, tudo que não é correto, que interfere tanto o ser humano. O nosso Jesus Cristo, com toda a autoridade, todo o poder, para que cada um de nós sejamos curados, seja restaurado, fortalecido, meu irmão, minha irmã. Não deixa apenas pedir um momentâneo de ser curado. Amanhã você vai ganhar isso, você ganha aquilo. O principal que nós temos que ter a nossa vida e permanecer na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. No versículo 24, Deus está dizendo assim: e a sua fama correu por toda a Síria, porque tudo onde que ela estava, ele estava curando, fortalecendo, tirando todo tipo de espírito malignos. E a fama foi se multiplicando. E quanto mais ele se aproximava dele, ele mais a curava. Mas não curou apenas no passado. Deus mandou a autoridade, os apóstolos, seus discípulos, trazer a palavra de cura, de restauração, seja no tempo de Cristo ou no tempo de hoje. Enquanto ele não buscar a tua igreja, os discípulos, os apóstolos, homem e mulher de Deus, não aqueles falsos profetas, enganadores, mas o teu poder do Senhor. Cada aquele homem, aquela mulher está pedindo, está abençoando a sua vida, através do profeta, do homem de Deus, vai curando, te libertando, te fortalecendo. E a palavra está dizendo ainda, e traziam-lhe todos os que padecia, cometido, e várias enfermidades, várias. Meu irmão, Jesus Cristo estava no tempo do passado, mas o nosso Jesus Cristo está fazendo a autoridade hoje, através dos seus servos e servas do Senhor. É preciso você acreditar, meu irmão. Se um homem que você acha, confia, orá-lo, dá autorização, pedir oração de ser curado, mas do homem e da mulher não pode curar ninguém se não seja a autoridade de Cristo na sua vida. E todo aquele que tem fé, com toda esperança e confiança, que os seus apóstolos, os seus discípulos vão trazer a palavra de salvação e seja curado, tirando todas as suas enfermidades e tormentos. São muitos tipos de enfermidades espirituais da maldade. E a única maneira, o verdadeiro amigo que nós temos chama Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Quantas vezes você vê essa mensagem? Não apenas de mim, mas Deus está trazendo aquela semente de fortalecimento, de curando e restaurando. Ter uma vida não apenas momentânea, mas que permanecer na presença do Senhor todo dia. E a palavra está dizendo também que os endemoniados, ele curava, ele cura, ele liberta e restaura. Se você confia no Senhor Jesus Cristo, confia nele, ele hoje, se você confiar nessa mensagem, em nome de Jesus, todo espírito maligno naquele homem, naquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, seja expulso, para que hoje ainda, nessa noite, ele seja completamente livre de toda a condenação maligna que está interferindo tanto naquela pessoa. Em nome de Jesus, autoridade, ele tem toda a autoridade no céu e na terra para fazer grandes milagres
no passado e no presente e no futuro, segundo a vontade do Senhor. E a palavra está dizendo ainda, os lunáticos, pessoas com vários espíritos malignos, Deus cura. E os paralíticos, grande quantidade de pessoas que passou lutas, vários tipos de paralítica, com as enfermidades, que não podendo andar, que não podendo enxergar, e Deus foi curando. Meu irmão, não é a palavra maravilhosa, impactante do homem, mas que você ouve a palavra de Deus que cura, que te sustenta, te liberta, tira de toda maldade, tira todo tipo de droga, todo tipo de químicas malignas que tem interferido tanto com as pessoas. Senhor, visita, Pai, quebra todos os dados malignos que está destruindo a casa. Liberta, fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Então, essa mensagem que Deus está falando. Mas 2 versículos Deus está falando para vocês, meu irmão, minha irmã. Que o nosso Jesus Cristo, ele é poderoso. Mas é preciso você confiar nele, dos seus profetas, dos seus apóstolos, de homem ou mulher de Deus. Tem muitas pessoas envolvidas, chamando como pastor, como pastora, fazendo coisas horríveis. Estão chamando o pastor, mas verdadeiro é lobo. Fazendo do homem de Deus se tornando as trevas, enganando. Não quero julgar a vida de ninguém, mas a palavra do Senhor Jesus falou que no final dos tempos os falsos profetas se iam multiplicar. E hoje está cheio de tantos falsos profetas em toda a terra. Busque, viva dentro da palavra, não a palavra do homem enganador. Eu peço para você também, você lê a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 9, isso mesmo. Mateus capítulo 9, para a gente orar. Deus está falando assim: santo poder da tua graça, tua misericórdia do Senhor. Mais uma palavra que Deus mostrando que ele curou. Em vários lugares da palavra de Deus mostrando no passado que o milagre de Cristo não foi apenas momentânea. Até hoje ele cura, meu irmão. Seja na sua casa, seja nos hospitais, nos asilos. Então eu gostaria para você mais uma referência bem bíblica. No Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2, está dizendo assim: e Jesus, vendo a fé deles, e disse aos paralíticos: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. Olha, meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo que os seus amigos, desse enfermo, paralítico, levaram numa maca os 4 amigos, levando pela tua fé, que levando eles na presença de Cristo, ele seria curado de muitos anos de vida, de sofrimento. E eles colocaram naquela maca, e aproximando naquela casa de toda a multidão, que era quase impossível. Mas Jesus é verdadeiro amigo daquele paralítico. Subiram no telhado, e maneira de como conseguiu descer-nos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na presença
levando aquele enfermo, paralítico, na maca. Os 4 amigos do lado, na presença do mestre. A palavra do Senhor repetindo, nós dizendo assim: e Jesus, vendo a fé deles, aqueles amigos daquele paralítico têm uma fé poderosa em Cristo Jesus. Se você tem fé de ser cura, libertação, de restauração, é a certeza da fé, que através da fé é a confiança que Deus possa operar e curar e fortalecer. Então, a palavra dizendo que, vendo a fé deles, disse ao paralítico, isso Jesus Cristo falando com aquele paralítico: filho, tem bom ânimo, seja feliz, seja alegre, está abençoado, te abençoo, tenha bom ânimo, eu te liberto, te curo. O próprio Jesus que está falando na vida dele. E ele escutando, dizendo ainda: perdoados são os seus pecados. Eu falei no início dessa mensagem, meu irmão, minha irmã, os piores pecados, aliás, os pecados, as coisas que acontecem, as enfermidades no ser humano, não é por um acidente, não é pelo problema do ser humano, mas o próprio pecado que comete vários tipos de enfermidades físicas, enfermidades espirituais, do espírito maligno, lunáticos, tudo muitas vezes, são coisas interferidas com o pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, quando levou aquele paralítico na presença dele, ele disse: perdoado os seus são, a palavra dizendo aqui, filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. Quando Deus limpou de todo o pecado na vida daquele homem, imediatamente a enfermidade daquele homem que estava na maca foi curado através do poder do Senhor que limpou o pecado que estava naquele paralítico. As enfermidades que ele pensava que eram enfermidades espirituais no pecado. Se você quer ser curado, meu irmão, minha irmã, perdoa os seus pecados diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos pedir perdão a Deus, mas em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo perdoa de todos os seus pecados. E quando limpando os seus pecados, você seja liberto de todo tipo de enfermidades. E a palavra do Senhor está dizendo para a gente orar. Mateus 9 ainda, versículo 99, 6, esse mesmo. Esse mesmo paralítico. Quando Deus perdoou os seus pecados, ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, todas as enfermidades, todo tipo de sofrimento é através do pecado. É preciso você, meu irmão, minha irmã, se busque pedir ao Senhor perdão de todos os seus pecados e busque para você não se contamina com todo tipo de pecado. Mas se você cometer algum deslize pecaminoso, imediatamente conserta a sua vida diante do Pai, através do Filho,
e Ele perdoa de todos os pecados, para que nenhum mal possa interferir a sua vida. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor que está falando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ou de madrugada, você, meu irmão, é a palavra de cura, de libertação, de fortalecer aqueles que querem buscar verdadeiramente na presença do Senhor. E Deus está falando com você. Deus quer que você o conheça. Conheça Jesus Cristo na sua vida. Em todas as suas enfermidades será curado, que seja liberto, que seja restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nesse momento, você, meu irmão, vamos orar. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, que vai curando todos os nossos internautas nesse momento, que vão ver essa mensagem, clamando todo de sofrimento, esse filho, essa filha, libertando de todos os problemas graves na sua vida deles, ó Pai. Seja problemas da droga, com adultério, com a mentira, com o engano, Pai. Todos os tipos de pecado é para ser perdoado em nome de Jesus. E ele se torna liberto, fortalecido na presença do Pai. Senhor, tenha misericórdia de todos os enfermos, em casa, nos hospitais, nas ruas, lugares tão diferentes, Pai. Abençoa, Pai. Fortaleça, Pai. Todas as pessoas agora estão precisando de fortalecimento espiritual, ou físico, ou sentimental, ou familiar. Pai, cura, Pai. Restaura, Pai. Que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia do Senhor seja fortalecido grandemente em nome de Jesus. Amém.